E aí, galerinha do Elisa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de filosofia e a aula de hoje nós falaremos sobre o movimento iluminista e a moral kantiana. Vocês podem acompanhar essa aula no módulo 2, capítulo 3. Bom, na verdade assim, né, esse capítulo, como vocês já devem ter reparado, a gente dividiu em algumas partes porque é um conteúdo bastante denso. Então, eu estou separando ali as partes, obviamente, que elas são mais importantes, que aparecem mais nos vestibulares, enfim, né, para enfatizar aqui nas aulas, mas dividi em algumas partes para que vocês tenham todo esse conteúdo, né? Então, vocês vão ver algumas vezes eu estar falando módulo 2, capítulo 3, tá bom? Vamos lá. Vamos iniciar, né, falando uma questão acerca do iluminismo, desse movimento iluminista, né? Por que a gente vai falar especificamente do autor Kant, né, na aula hoje? E vocês já conhecem o Kant desde o ano passado, na verdade. E é importante vocês conheçam mesmo porque ele é fichinha carimbada em todos os Enems, ele tá no vestibular da UFSC também, então, né, é importante vocês saberem. Bom, o que acontece? O Kant, ele é um pensador iluminista e ele dá uma das melhores definições do que é iluminismo. Ele tem um texto para isso. Esse texto, a gente pode chamar esse texto de o que é o esclarecimento, que ele vai tentar responder a pergunta que é o esclarecimento, ou o que é iluminismo. É a mesma coisa, esclarecimento e iluminismo teriam o mesmo sentido. Vamos lembrar que esse movimento iluminista, ele tem muito a ver com essa noção de que, né, agora eu observo tudo aos olhos da razão, né? A razão é um guia. Agir bem é agir de acordo com a razão, é deixar as emoções de lado, é deixar aspectos religiosos de lado e focar então em aspectos que são de cunho racional. O ser humano, ele ganha um poder de desvendar a natureza, de desvendar o todo através desses aspectos então que são racionais, né, que são únicos aí dos seres humanos. Então, né, a gente inicia falando um pouquinho sobre esse texto do Kant. Ele é um texto que ele tem umas 12 páginas, se eu não me engano. Vocês conseguem encontrar ele facilmente na internet e eu acho super legal vocês lerem. Talvez vocês demorem um pouquinho para ler esse texto, porque ele é um texto filosófico, então ele é um pouquinho denso. Mas a experiência é bem bacana e recomendo vocês nessa quarentena darem uma lindinha e tal. Pô, olha só como é que o Kant falava. Eu trouxe aqui um trechinho, né, na verdade, do texto para vocês, que é o trechinho mais importante, mais interessante vocês terem esse contato, tá bom? Bom, o que é o esclarecimento, então, é o título do texto, e eu vou trazer alguns conceitos que são trabalhados. Dois conceitos são trabalhados, que seria o conceito de maioridade e menoridade. Vamos fazer uma reflexão. Tem alguém, né, de vocês aí do segundo ano que já é maior de idade? Bom, se já tiver alguém do segundo ano que já é maior de idade, sabe que uma pessoa que ela é maior de idade, ela já responde por si. Ela já pode fazer uma tatuagem sem a permissão dos pais, ela já pode comprar bebida alcoólica, ela já pode fazer um carnê da Renner, ela já pode... no meu tempo do Orkut, para te fazer o Orkut, tu tinha que ser maior de idade. E também tinha um negócio que tu tinha que ser convidado. Cara, mas o que chovia era de gente menor de idade com Orkut. Mas enfim, pra te poder dirigir, tirar a carteira de motorista, tu tem que ser maior de idade também. Enfim, uma série de coisas tu tem que ser maior de idade. Quando tu é menor de idade, que acredito que seja, né, uma maioria, e eu acho que no segundo ano vocês têm entre 15 e 16 anos, né? Por aí, 15, 16, 17. Uma pessoa menor de idade, ela não responde por si, ela precisa então, né, dos seus pais, seus responsáveis, para responder então por si, para responder então a partir desse ponto. O que acontece? No Kant, quando ele fala em maioridade e menoridade, ele não está falando no sentido de idade realmente, maior de 18 anos, menor de 18 anos, ele está falando de maioridade, menoridade, tanto que por isso que não é menor de idade, é menoridade, de pensamento. Ela vai falar que algumas pessoas, elas vivem uma situação de maioridade e uma situação de menoridade de pensamento, de razão. O que seria isso? A menoridade, ela é uma situação de uma heteronomia. O que significa heteronomia? Hétero significa outro, nomia, aquele que me dá um nome. Então, o outro me dá um nome, o outro responde por mim, né? Então, quando eu sou menor de idade, quero fazer uma tatuagem, tem que ter uma autorização, né, dos meus pais, a não ser que eu faça tatuagem numa biqueira, mas eu vou ter a autorização dos meus pais, tarará, eles têm que ir junto, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, assim, uma situação de heteronomia, o outro, ele me dá um nome, tá bom? Ele responde por mim. E nessa situação aqui do texto do Kant, ele vai dizer, quando o outro responde por mim,
nos meus pensamentos. Tipo assim, eu não tenho opinião sobre as coisas, eu pego uma opinião pronta dos outros. Ah, eu não sei o que pensar, daí eu pego um pensamento pronto dos outros. E aí eu simplesmente não penso sobre nada, eu só simplesmente pego as ideias dos outros e, enfim, encaro essas ideias, tá bom? A situação de maioridade é uma situação de autonomia, ou seja, eu me dou o nome, ou seja, eu sou responsável pelas minhas ideias. Eu que vi um determinado, sei lá, li uma determinada notícia e eu faço a minha crítica, eu faço a minha reflexão em cima dela, não simplesmente passo adiante sem uma reflexão, né? Copio e colo sem reflexão. Não, eu reflito sobre ela, eu uso a minha cabeça não só pra apoiar o fone de ouvido, né? Ou pra usar boné, mas também pra pensar, né? A cabeça tá aí pra pensar, então vamos pensar. Basicamente isso, tá bom? Então a gente tem essas duas situações, de maioridade, minoridade, autonomia e heteronomia, tá bom? Bom, o que faz a gente não ter uma situação de maioridade na visão do Kant? O que faz a gente não pensar por conta própria, se apoiar nos outros, enfim? Duas características, a preguiça e a covardia. Por quê? Primeiro de tudo que cansa, né? Ai, que preguiça, tem que pensar, tem que fazer... Tipo assim, ó, eu dava aula num projeto de educação comunitária e a gente normalmente dava aula coletiva. Bom, enfim, eu dava aula com mais professores na sala de aula, né? Eram vários professores dando uma aula de um assunto comum. Então, existia geografia, filosofia, história, todo mundo junto. E aí, dando aula, e aí um professor ele falou assim, para esses alunos, eu quero que vocês joguem fora a televisão de vocês, eu quero que vocês quebrem a televisão, não é pra assistir assistindo televisão, não é pra assistir não sei o que, aí um monte de papo, assim, porque vocês têm que pensar, a televisão enfim, só traz ideias erradas e começou a falar um monte de coisa. Aí, logo depois, né, eu meio chata, peguei e falei, pessoal, eu quero que vocês liguem a televisão, assistam a TV, vejam Big Brother, tá bom? Pode ver Big Brother à vontade. Já saiu esse fiozinho do cabelo ficar caindo. Assistam Big Brother, façam tudo, cara. Mas pensem sobre isso. Usem a cabeça de vocês pra pensar sobre isso. Por quê? Porque eu não posso simplesmente querer que os meus alunos parem de ver TV e pensem como eu penso. Não é isso. Não quero discípulo, né? Que igual o Aristóteles era um discípulo de Platão, né? Ele pensava como ele até o momento que Platão morre, ele muda de ideia. Eu quero que as pessoas pensem. Então elas podem ver TV, elas podem ver Big Brother, elas podem fazer reflexões críticas em cima disso. Né? Uma coisa não impede a outra. Esse tipo de pensamento de quem assiste Big Brother não lê livro, cara, dá pra fazer os dois, tem tempo pra caramba na vida. Então, assim, é muito essa discussão até de ter cultura e não ter cultura, né? Que é lamentável. As pessoas falam que fulano de tal não tem cultura. O que é? Ter cultura? Ter a cultura igual a sua? Ou outra não é ter cultura e tal? Que absurdo é esse? Mas, enfim, o que faz muitas vezes a gente comprar as ideias facilmente dos outros, simplesmente falar assim, tá bom, vou quebrar minha TV e vou pensar como o professor tá falando, ou qualquer outra coisa. Dois motivos, preguiça e covardia. Por quê? Cansa, a gente tem que pensar por conta própria, cansa. Igual assim, né, agora a gente tá passando por um momento aonde a gente depende muito da força de vontade de vocês, mais do que quando eu falei para alguns no plantão, né, que não depende, que não é, vocês não estão fazendo mal para mim quando vocês não fazem um exercício, quando vocês não assistem a aula, quando vocês não vão no plantão, vocês fazem mal a vocês mesmos. Então tem que ficar isso cada vez mais claro para vocês, né, segundo ano, por favor. Então, assim, a preguiça, ela é uma das coisas que faz a gente não pensar por conta própria e só seguir no pensamento dos outros. O outro motivo é a covardia. Por quê? Porque falar, eu penso tal coisa, talvez você compre alguns inimigos. De repente, algumas pessoas não vão gostar muito do que você está falando. Então, assim, só que tu pensa por conta própria. Porque quando a gente fala uma coisa, né, através do pensamento de outra pessoa, a gente se esconde, né, na capa dessa outra pessoa, e qualquer crítica que a gente vai receber, a gente fala assim, olha, esse pensamento não é meu, esse pensamento é do fulano, né, acaba se ancorando nisso. Então vamos assumir então os próprios pensamentos, tá bom? Aí o Kant vai falar aqui pra gente que a gente tem essa preguiça e a covardia, que é o que nos impede de evoluir, de pensar, enfim, né, de ser mais.
e vai falar a seguinte frase: sapere aude, que significa ouse saber. Eu gosto de traduzir essa expressão ouse saber por ouse pensar por si próprio, por faça uso então, cadê? Faça uso da sua própria razão. Tu tem razão, então faça uso da sua própria razão. Faça uso da sua cabeça, tá bom? Então vamos lá para esse trechinho do Kant que diz o seguinte: esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude, tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. Segundo, então, Kant, esse é o lema do iluminismo. Fazer uso da própria razão, fazer uso do seu próprio entendimento, que nós temos, né? Se livra dos tutores de pensamento, faz uso do teu próprio pensamento, né? Se guia por si mesmo. Então, a gente pode caracterizar, né, o movimento iluminista principalmente por esse aspecto, né, da iluminação da razão. Vamos lembrar que essas ideias de razão a gente vai ver muitas vezes nos autores traduzido como luz natural, né, a luz natural da razão, né, esse aspecto mental que clareia as coisas ao nosso entorno, que deixa a gente conseguir enxergar as coisas como elas são, que a gente faz nosso próprio julgamento e não através do julgamento de outra pessoa, né? Então, o movimento iluminista ele trata, sem dúvida, de uma definição que não nos remete necessariamente a uma doutrina, um corpo teórico sistemático. Nós vamos ter alguns pensadores iluministas e cada um com visões diferentes, porque como é fazer uso do seu próprio entendimento, não é copiar o que o outro escreveu e botar de um jeitinho diferente, não. Então, muitas vezes a gente vai ter teóricos que têm pensamentos opostos, tá? Não necessariamente eles vão ter pensamentos comuns. Então, né, uma rápida observação das teses filosóficas iluministas revela as disparidades conceituais existentes entre os diferentes pensadores, algumas delas inclusive opostas entre si. Dessa forma, o iluminismo ele não é considerado a rigor uma teoria ou um sistema filosófico, mas uma corrente difusa que deposita na razão a expectativa de superar os obstáculos tradicionais do conhecimento humano. Segundo os iluministas, é somente pelo conhecimento que se pode organizar racionalmente a sociedade e, principalmente, qual que é a intenção disso? Melhorar a vida da humanidade, tá bom? Bom, vamos lá. Algumas características, então, do movimento iluminista. Primeira delas, coisa que a gente já está falando aqui, né? A confiança na capacidade racional humana, no conhecimento científico. Vamos lembrar que está acontecendo uma efervescência científica muito grande, então a ciência está respondendo tudo, né? E aí a gente percebe muito mais de um ponto de vista experimental, natural, e não tanto de um ponto de vista divino, muitas coisas, né? Então, que se constituíram então, num único caminho legítimo para explicar a realidade e para promover o aprimoramento ético e político da humanidade. A recusa da tradição, né? A busca por querer fazer um caminho novo, diferente do caminho trilhado por pensadores anteriores, né? Então, vai ter, né, uma certa rejeição das religiões institucionalizadas e também do caráter absolutista e estatal que a gente já viu aí em alguns autores anteriores. Então, assim, algumas coisas elas vão ficando para trás para dar espaço a um pensamento muito mais pautado em noções de liberdade, da racionalidade, da igualdade, enfim, né, que a gente vai ver presente. Então a gente tem uma defesa da igualdade, da liberdade entre seres humanos e entendidos como direitos naturais da humanidade, porque todos são seres humanos, né? Então a gente vai ter esse tipo de coisa. E uma noção de progresso, um conceito então de uma civilização universal unida por um liame comum que é a razão, e isso vai fazer muito parte da moral kantiana que a gente vai ver agora. Então, ou seja, né, a convicção de que as sociedades tendem ao aperfeiçoamento racional e que há um modelo efetivamente válido de sociedade que possibilitaria aos seres humanos a realização então da sua emancipação através então, do seu aspecto que ele é racional. Então vamos à ética kantiana, tão esperada ética kantiana. Ela é bem interessante. Ela vai fundamentar muitas coisas que existem até hoje. Até hoje nós temos pensadores que são kantianos. É claro, o que a gente vê do kantiano é a raiz, né, galera? Então é uma coisa assim bem origem mesmo, bem roots mesmo. O que a gente vai ver
Posteriormente, o que a gente tem autores até hoje são neocantianos, são pessoas que vão se apoiar nas teorias de Kant, vão misturar com outras teorias, isso acontece. Para quem aqui, no segundo ano, está pensando em fazer curso como curso de Direito, por exemplo, vai ouvir falar muito do Kant, muito, muito mesmo, porque ele é um cara que fundamenta muito a filosofia do direito. Do mesmo modo, quem quiser fazer pedagogia, idem. Do mesmo modo, quem quiser fazer ciências contábeis, também, né? Enfim, entre outros cursos, vocês vão ouvir falar do Kant. Né? A minha sogra é nutricionista, e ela faz parte do Conselho de Ética, né, do Conselho Regional de Nutrição, e eu tava falando com ela um pouquinho sobre a questão da ética, e aí a gente conversou muito sobre os aspectos do Kant, e que ela já tinha um conhecimento, porque dentro da nutrição se estuda também. Então assim, vocês não vão fugir da filosofia de jeito nenhum. Você pode até fugir, você vai falar, putz, acabou a escola, não vai ver mais filosofia. Aí vai lá, chega no seu curso na faculdade, vocês vão ver filosofia, vocês vão dar de cara com o Kant, né? E a UFSC, para quem quiser fazer a UFSC, é uma universidade que tem bastante kantiano. Quem fala que na UFSC tem, né, na filosofia da UFSC tem uma doutrinação marxista é porque nunca esteve no departamento de filosofia, porque só tem kantiano lá, real, oficial, né? A UFMG, para vocês terem uma ideia, que tem uma Federal de Minas Gerais, tem uma estátua do Kant. Então, olha só, a galera é muito piradaça no Kant. E nisso, da pessoa ser piradaça no Kant, quem fica meio de canto é o Nietzsche, né? Porque o grande combate que a gente tem é entre o Kant e o Nietzsche. Bom, vamos lá então conhecer o que essa ética kantiana traz pra gente de tão importante, por que ela é tão falada, por que ela resiste há tanto tempo. E enfim, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, porque o Kant, como ele vive esse momento de efervescência da ciência, ele percebe na descoberta, né, de muitas leis da natureza, o desvendamento de muitas leis da natureza, e que as leis da natureza elas têm um caráter que é universal, ou seja, em todos os lugares, em todos os tempos, a gente vai ter, então, as leis da natureza funcionando de determinado modo. E, enfim, né? Isso é a forma com que a gente, né, vai lidar. Então, as leis da natureza, elas vão funcionar em todos os lugares, em todas as épocas, do mesmo modo. Ele gostaria muito que as leis da moralidade também tivessem o mesmo caráter das leis da natureza, ou seja, fossem universais. De que modo? Que a minha noção de certo e errado fosse igual à noção de certo e errado de vocês, fosse igual à noção de certo e errado de quem mora no Acre, fosse igual à noção de certo e errado de quem mora no Japão, né? E assim vai. Então, que as noções de certo e errado elas fossem iguais, independente do lugar. Tá, professora, até pode ser que por causa do mundo globalizado a gente tenha essa noção de certo e errado igual. Porém, contextos, épocas diferentes, pode ser que não tenha como ter uma noção de certo e errado igual, né? Bom, para Kant deveria ter sim, independente da época. Em 1930, a gente teria que ter a mesma noção de certo e errado que a gente tem agora. E em 2056, também, galera, 2056. Que loucura, a gente fazendo tudo isso em 2020. Imagina quando a gente estiver em 2056, a gente contando que a gente sobreviveu a uma pandemia e que, enfim, né? E que a única arma que a gente tinha era ficar em casa. E que mesmo assim, um monte de gente não usava essa arma. Olha que loucura. Bom, seguinte, vamos lá. Então ele queria que as leis da moralidade fossem leis universais, tá bom? Como é possível leis da moralidade universais, Kant? Através do fato de que o objeto da moralidade é um só, seres humanos. Olha só, né? Unha lascada. Você está focando, que ridícula, né? Gente, tem que fazer a unha pra dar aula, né? Aí eu venho fazer dar aula, assim, fica muito feio. Bom, vamos lá. Então, assim, os seres humanos é objeto da ética. E por que seres humanos é objeto da ética? Por causa que eles têm uma coisa em comum. Tem uma coisinha comum que sempre existiu nos seres humanos desde enfim, né, em todas as civilizações, todos os contextos, todas as épocas, que é que o ser humano ele é um ser racional. O que nos une enquanto seres humanos é que nós somos seres racionais. A gente se olha, a gente não entende o nosso idioma, um idioma é um diferente do outro, porém a gente sabe que ali do outro lado tem um ser que ele é racional e que ele tem capacidade de pensar. Por mais que às vezes ele não faça isso, mas ele tem capacidade de pensar, tá bom? Então assim, isso é o suficiente. Inclusive, pessoal, quando a gente fala aqui da ética do Kant, a gente pode fazer bastante comparativo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque os direitos humanos, eles abarcam os seres humanos porque, única e estritamente, eles são seres humanos. É uma consideração de direitos que são fundamentais. E não vai importar contexto, época,
a vida da pessoa, vamos dar uma analisada na vida da pessoa. Não, ser humano tem, né, é portador de direito humano. Todo ser humano é portador de direito humano. Então, isso tem super a ver com a ética de Kant, que considera que as noções de certo e errado, elas têm que ser comuns porque elas se tratam de seres humanos. É claro, é bastante conflituoso, porque a gente vai ver diversas vezes essas relações de direitos universais ou de considerar aqui nessa noção certo e errado universal se confrontando com contextos realmente, né? Então é interessante que essa discussão ela perdura até hoje para ver, ó, o Kant está muito presente e ele é de fato alguém que vai fundamentar essa declaração universal dos direitos humanos. Bom, deixamos essa discussão ali um pouquinho da universalização de lado. Vou fazer uma perguntinha pra vocês respondam aí sozinhos, né? Ninguém me responde agora, eu vou ficar com medo se alguém me responder que eu tô sozinha no meu quarto. E a gente conversa depois, né, na nossa aula online, que vai ser o seguinte. Quando obedecemos nossos impulsos ou inclinações, será que estamos exercendo nossa liberdade? Será que eu desrespeitar a regra de isolamento social, eu simplesmente, assim, ir movida por uma vontade muito louca que eu tive, eu tô com uma vontade muito louca de, eu não queria mais beber refrigerante, eu dei uma vontade louca, eu vou lá e tomo refrigerante, né? Eu simplesmente estou seguindo minhas paixões, minhas vontades. Eu sei que o ideal é se isolar socialmente, mas eu vou lá e descumpro isso porque me deu vontade, simplesmente. Será que isso é liberdade? Respondam. Bom, pode ser que para você seja liberdade fazer isso, mas para o Kant não é. Por quê? Porque a gente tá, né, obedecendo nossas inclinações, nossos impulsos, a gente tá virando escravo de vontades aleatórias. E a gente não tá mandando, racionalmente a gente sabe o que é certo e errado. E aí a gente só simplesmente vai, né, se guiar assim por bel prazer as coisas. Então, é isso que o Kant tá apontando aqui pra gente. Bom, ele vai então mostrar pra gente que normalmente nós seguimos alguns princípios éticos na nossa vida. E aí ele vai considerar esses aspectos lá da universalização, ou seja, ele quer uma ética que seja universal. E aí ele vai analisar o seguinte: quais são aquelas éticas que eu considero o meu aspecto racional, que é o aspecto para a universalização, e quais que eu vou estar considerando vontades, inclinações, impulsos, paixões, emoções, e que aí eu não posso universalizar porque são variantes, né? Cada um lida com as emoções de um jeito diferente, e, enfim, é complicado. Bom, então ele vai colocar que nós temos dois imperativos, né? Dois princípios que nos fazem norteadores das nossas ações. Seria eles o imperativo hipotético e o imperativo categórico. O imperativo hipotético, o nome já diz, né? Ele trata-se, então, de uma hipótese. Hipótese, o que é? Eu tenho uma tese que precisa ser comprovada. O hipo, ele ainda requer a comprovação. Ainda eu preciso, né, dessa comprovação. Portanto, o imperativo hipotético, ele é um imperativo que ele se move aos fins das nossas ações, às consequências das nossas ações. Porém, as consequências, elas meio que perdem a mão. Nem sempre uma coisa que eu faço, eu vou ter aquele fim que eu espero, por exemplo, né? Então, o imperativo hipotético, ele normalmente ele é submetido por inclinações não racionais. Já sabemos que não pode ser uma ética universalizável, né, pessoal? Porque ele depende de inclinação não racional. Como paixões e como impulsos também. Ele visa, né, uma finalidade, porque ele se volta ao futuro. E ele vai utilizar uma ação como um meio para atingir algo. Então, por exemplo, eu estudo não para eu adquirir conhecimento, né? Porque, enfim, não porque tem que estudar, por exemplo, mas porque eu quero ganhar nota. Foda-se, tem que estudar. Não, eu quero ganhar nota. Ou eu não faço uma coisa errada com medo da punição. Por exemplo, eu não vou, não pode beber e dirigir. Né? Todo mundo já sabe, não pode beber e dirigir. Aí a pessoa vai lá e ela bebe e dirige. Ela só não faz isso quando tem blitz. Por quê? Porque ela tem medo da punição. Não é o problema é que ela não entende. Parece que ela não entende. Ela realmente só usa a cabeça para apoiar a boné. Ela não tá pensando que a situação em si ela é errada. Eu não preciso de uma punição. Então é muito essa vibe de eu vou praticar o bem visando uma recompensa, né? Eu vou devolver uma carteira que eu achei aqui com dinheiro porque eu vou ganhar uma recompensa com isso, vou ganhar holofotes, vou ganhar, enfim, prêmios por isso. Ou eu vou também
não cometer um mal com medo da punição que eu posso receber, né? Eu acho muito louco essa coisa que tá tendo aí do uso da máscara, aí tem gente falando de multa pra quem não usa máscara, pra quem tá saindo na rua, não sei o quê. Cara, é que assim, é uma coisa tão óbvia, mas daí precisa botar uma punição, porque só assim as pessoas obedecem, né? Então assim, se você é bom por causa de uma punição, de repente você não seja tão bom assim, né? Bom, ele dá o exemplo do trabalho voluntário, né? O Kant, ele vai falar que o trabalho voluntário, quando ele serve muito mais para nos engrandecer, talvez ele não seja sendo feito de tão bom grado assim, de tão boa vontade assim, né? Se eu só estou focando nesses aspectos. Então, o Kant ele concluiu que os atos movidos pela submissão da vontade às inclinações, elas não poderiam ser vistas como ações que são livres, portanto, não são ações morais, né? Porque as inclinações, tudo isso, as consequências, elas são externas ao sujeito, né? Não depende dele próprio. Então, por isso, seriam complicadas. O imperativo imperativo hipotético não pode fundamentar leis morais universalizáveis, beleza? Então, é esse tipo de coisa. O imperativo categórico, esse sim, pessoal, o imperativo categórico vai dizer que a gente vai agir de acordo com a razão. Ganhou, matou a pau já aqui pro Kant, né? Vamos agir de acordo com a razão. Vai tomar a ação como fim em si mesmo, tá bom? Eu vou estudar porque eu vou estudar, eu não vou roubar porque... Não vou roubar, né, gente? Eu roubar errado, como é que eu vou roubar? Que isso, né? Eu acho interessante, né? Porque a nossa lógica, acho que antes de começar toda essa situação que a gente tá agora, ela era muito a lógica de eu vou fazer uma coisinha aqui na escola pra ganhar um ponto. Não era necessariamente pra eu aprender. Hoje a gente tá aprendendo, vocês e nós, né? A duras penas, que as coisas elas não sempre funcionam assim nisso, né? Nessa moeda de troca. Que o que mais está importando pra gente agora, enquanto professor, principalmente, se vocês aprenderam. E não o quanto que vocês vão ter de nota, né? Ali no final. É claro, isso vai ser visto, essa questão da nota, as avaliações, tudo isso vai ser visto. Porque a gente precisa burocraticamente disso. Mas o que está mais importando é se vocês estão aprendendo ou não. Se vocês estão adquirindo conhecimento ou não. Essa é a nossa preocupação de noite, não é a preocupação necessariamente da nota. O ano não vai ser perdido para ninguém se as pessoas tiverem, né, aprendido. Essa é a finalidade que a gente tem. Não uma finalidade outra que não seja essa, né? Então, por isso, pessoal, muito importante que vocês façam a verificação de aprendizagem lá, nós vamos ter logo mesmo uma verificação de aprendizagem. Façam com calma, façam com atenção, sem pressa, né? Lembrem-se que é pra gente ver o que vocês aprenderam. Se vocês simplesmente fizerem correndo, pegarem o gabarito com um colega, a gente não sabe se vocês aprenderam ou não e vai passar adiante como se vocês tivessem aprendido. E quem tá se enganando é vocês. E vocês não estão enganando a gente, não. Então, é mais ou menos isso. Bom, pessoal, eu tô muito, né, de recadinhos, pandemia nas aulas, uma chata. Bom, então assim, né, tomar ação como fim em si, é que não dá pra distanciar a filosofia do que a gente vive. Não dá. Então, a ação como fim em si mesmo, né? O ser humano seria livre somente quando ele agisse por dever, seguindo o caráter necessário da razão, em vez de submeter, então, a variedade de inclinações que não dependem, por sua vez, dele. Vamos a um exemplo prático. Não roubar. No imperativo hipotético, eu não vou roubar por alguns motivos. Por exemplo, eu não vou roubar porque eu quero ser feliz, porque quando eu botar a cabeça no travesseiro, eu vou ficar... que merda, roubei, né? Porque eu não quero ser preso, porque eu posso ser preso, então eu não quero roubar. Porque eu quero ir pro céu, porque tá lá nos 10 mandamentos, né? E também porque eu quero ter aprovação das pessoas, porque se alguém sabe que eu roubei, as pessoas vão ficar assim, ai, que feio isso que ela tá fazendo, tal. Então, assim, é esse tipo de coisa que é importante a gente atentar. No imperativo categórico, eu não vou roubar porque roubar é errado. Ponto. Porque eu devo agir por dever. Para o Kant, não tem diferença entre roubar 1 litro de leite e roubar milhões. Vamos falar, nossa, professora, mas a necessidade de quem roubou 1 litro de leite é porque a pessoa estava com fome. Sim, mas a necessidade de quem roubou milhões era comprar um iate. Necessidades, não dá pra gente quantificar necessidades. Eu sei, é meio exagero, mas o Kant, ele é assim. Vamos lembrar que ele não tem amigos, né? Ele tem uma vida meio assim, solitária. O Kant, então, ele vai estar apontando pra gente essa noção de que o roubar, então, ele é errado em qualquer situação. Mentir é errado em qualquer situação também. Se eu permito uma pequena mentirinha, é como se eu permitisse uma grande mentirinha. E assim vai. Professora, por que isso? Porque lembra aquela vibe de universalizar as ações? É isso. Tem que sempre pensar que a mínima coisa que a gente faz, ela pode virar uma coisona, tá bom? No final. Então, isso é importante. Por que falar, então,
é dessa questão da universalização. Porque quando a gente universaliza uma coisa, a gente permite uma coisa, fala, não tem problema, uma coisa pode perder sentido. Por exemplo, o argumento de quebrar promessas. Se eu faço uma promessa, e aí eu vou lá e quebro essa promessa, depois eu já não acredito, né? E eu permito, e aí eu universalizo, eu já não acredito mais em promessa. A gente acredita em promessa? Eu não acredito muito em promessa. É difícil a gente acreditar nas promessas das pessoas, né? Fica bem difícil. Por exemplo, essa aqui, ó, do memezinho. Vamos marcar esse fim de semana? Vamos sim. Em tempos, né? Antes da pandemia, quando a gente fazia esse tipo de coisa, cara, ninguém se via. Essa era real. Já, vamos sim, vamos marcar, não se via, a gente se via mais na escola do que fazer qualquer outra coisa. Então, assim, esse tipo de promessa, ninguém mais cai. Então, perdeu a validade essa promessa. Do mesmo jeito, mamães, eu tô gravando hoje Dia das Mães, Feliz Dia das Mães para minha mãe, Dona Eliette, e para as mães de todos vocês. Quando a mãe fala, né, na volta a gente compra. Quem acredita nisso? Eu não acredito nisso. Então, por quê? Promessas, elas já começaram a cair por terra. Porque quando a gente quebra uma pequena promessinha, caiu uma pequena promessinha, eu, na verdade, estou quebrando uma cadeia de promessas. E assim vai. Igual, tipo assim, ó. Todo mundo numa festinha, aí sua amiga vai se vestir na sua casa e ela veste uma roupa ridícula. Aí tu vai lá e ela fala, tô bonita. Tu fala, sim. Se fosse o Kant, ia falar, não, troca, tá feia essa roupa, né? Então, porque pra ele é melhor essa coisa de ser sincero, de falar a verdade e tal. Porque se eu deixo uma mentirinha, meu amor, eu permito mentironas. E aí fica incontrolável. Então, qual que é a questão fundamental pro Kant? O que eu devo fazer no meio dessa coisa, dessa loucura do Kant? E aí nós temos uma frase que é a máxima do imperativo categórico, que você pode aplicar a qualquer uma das suas ações aí nessa máxima, que diz o seguinte: age de modo que a tua ação possa se tornar uma lei universal. Olha esse Kant, né? Age de modo que a tua ação possa se tornar uma lei universal. Bom, vamos pensar o seguinte. Eu boto a minha ação ali. Se todo mundo fizer, será que vai dar certo? Por exemplo, quando o pessoal ficou desesperado indo no mercado comprar 1000 coisas, bota aqui no imperativo categórico, né? Todo mundo vai fazer uma coisa que eu. Vai dar certo? Não, tá bom? Então, sempre coloca no imperativo categórico. Se o resultado for ruim, não faz, tá bom? Eu vou sair com a máscara aqui com o nariz pra fora, não vai ter problema nenhum. Cara, todo mundo fizer isso, vai dar certo? Será que a gente tá se prevenindo realmente? Não, tá bom? Então, assim, não faz. Basicamente isso, cara. Então, vocês têm que refletir nisso, ó. Age de modo que a atuação possa tornar uma lei universal. Excelente frase pra tatuar, botar na legenda do Instagram, na fotinho de vocês. À vontade, tá bom? É incrível isso aí que a gente traz pra gente. Eu tenho um livro aqui. Olha só, fazendo propagandas. Esse aqui. É o Kant pra crianças. Olha que fofura. Olha que fofo, Kant. Então, esse aqui é um livro pra deixar as crianças doidinhas desde criança, né? Os pequenos. E explica o imperativo categórico. Então, assim, você pode ter 3 anos, você consegue entender o imperativo categórico, é tranquilo. Aí, bom, vou contar brevemente o que acontece, tá? Pra vocês terem uma noção do imperativo categórico. O Kant tem um cachorro chamado Ego. E aí tá ali o amiguinho dele passeando. E aí o amiguinho dele, aí o cachorrinho faz um cocôzinho na rua. E o amiguinho dele vai lá e fala assim: Kant, deixa isso aí, vai juntar com o cachorro, vai juntar com o cachorro. Aí o Kant, mais que depressa, falou assim: imagina se todo mundo, também deixa o cocôzinho do cachorro ali no chão. O que vai acontecer? O mundo vai virar uma grande bosta fedida. Então, assim, galera, criança já consegue entender o imperativo categórico. É muito tranquilo, tá bom? Bom, vamos lá. Depois dessa explicação. Agora vem uma questão pra vocês pensarem em casa. E eu vou conversar com vocês no nossa próxima aula online sobre isso. Vamos lá, puxem esse assunto comigo, pelo amor de Deus. Quero saber o que vocês fariam nesse tipo de situação. Fechem os olhinhos, agora fiquem só ouvindo a voz da prof. Seguinte. Uma pessoa está fugindo de um assassino e pede para se esconder em sua casa. Você aceita, deixa a pessoa se esconder e logo em seguida
chega o assassino e pergunta se você não viu a pessoa que acabou de esconder. O que você deveria fazer? Mentir para o assassino, dizendo que a pessoa não se encontra ali, ou falar a verdade? O que vocês fariam, pessoal? Escrevam aí. Aí tem gente que vai falar, professora, eu nem abriria a porta. Sim, eu entendo, eu também nem abriria a porta. Vamos supor que vocês abriram a porta, tá bom? E aí, me conta o que vocês fariam. O Kant, como vocês devem supor, ele falaria a verdade. Ele falaria, tá ali atrás do sofá, tá bom? Então, é basicamente o que o Kant faria, tá bom, pessoal? Professor, o que o Kant faz é o que é certo? Certo pra ele, tá, pessoal? Então, assim, a gente vai ter correntes filosóficas que vão pontuar coisas o contrário e a gente vai falar sobre elas na próxima aula. Não percam o próximo episódio nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, tá bom? Então, vamos lá. Atividade pra gente discutir também na nossa aulinha online que diz o seguinte: observe ações suas, de pessoas conhecidas por você, ou de notícias na TV, séries e filmes, tá bom? Tem tempo pra ver série, tem tempo pra ver filme? Vamos lá, assiste e vamos reparar nisso. Descreva a ação e verifique se é possível aplicar no imperativo categórico. Ou seja, se determinada ação que vocês repararam, que ela é certa ou não, se pode botar no imperativo categórico. Se é possível tornar tal máxima, né, tal ação, né, em uma lei universal. Justifique sua resposta, então, apontando prováveis consequências de você, né, daquela prática ali, se ela pode ou não pode, tá bom? Essa é uma atividade para vocês, para a gente conversar no nosso plantãozinho. Atividades do livro também. A página 82, que tem uma questão discursiva de conexões. Na página 82, a 3, que também é uma discursiva. Nossa, eu tô muito pedindo discursivas agora. E a página 83, a 8, que não é uma discursiva. Se eu não me engano, não é uma discursiva não, tá bom? E é isso, pessoal. Bons estudos. Foi um prazer enorme, né, estar com vocês ali na nossa aula online. Apareçam, quem não tá aparecendo ainda, apareça, por favor, né? E, pessoal, atenção, fiquem em casa, lavem bem as mãos, se cuidem, para que logo, logo a gente se encontre, tudo volte à normalidade, tá bom? Muita paciência para vocês, um beijinho e até mais.